Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as principais estatais da Bolsa Brasileira, o Banco do Brasil e a Petrobras, pessoal. E um mega dividendo que essas ações poderiam pagar para os investidores. A Petrobras poderia pagar aí acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E o Banco do Brasil, na mesma linha, se você projetar uma recuperação do lucro dessas ações olhando lá para o longo prazo, você pode obter aí uma excelente rentabilidade. R$ 10 por ação, ambas na cotação atual, no longo prazo, poderiam te proporcionar um yield acima de 20%. Fora que existe um fator escondido nessas duas estatais que poderia fazer as ações dispararem mais de 100% e te proporcionar uma rentabilidade jamais vista. Inclusive, vou compartilhar um estudo aqui para vocês sobre essas duas, que em determinados períodos de tempo multiplicaram o capital do investidor em um nível aí bem elevado. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essas grandes estatais, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que na carteira de ações do canal eu possuo tanto o Banco do Brasil, que representa 37,02% da carteira, e eu também tenho ações da Petrobras, que representam 8,31% da carteira total de ações. Então perceba que se eu somar ambas essas empresas aqui na carteira, né, o Banco do Brasil mais a Petrobras, as duas juntas representam quase metade de toda a minha carteira está em ações de empresas estatais. Isso aqui não é à toa, né? Porque as estatais aqui no Brasil são bem, né, descontadas. E a depender do nível de preço que você pega, você consegue amplificar o seu retorno em várias vezes. Antes da gente falar desses dividendos, a gente precisa falar um pouco do histórico dessas ações. Até porque você pega aqui, por exemplo, né, uma Petrobras da vida, olha o tamanho do retorno dela nos últimos 10 anos, pessoal. Realmente aqui foi algo de outro mundo, tá? Você ter tido aí 1.690% de rentabilidade é o equivalente a você multiplicar 100 mil em mais aí, tá? De 1,6 milhão de reais. Então perceba que é sim um belíssimo retorno. O Banco do Brasil também, algumas lupas, se você pega ali, né? Desde os anos 2000 até o ano de 2007, o banco deu uma mesma rentabilidade, até parecido com o da Petrobras, tá? O banco chegou a dar mais de 1.500% e dá mais de 40% ao ano na média. Na verdade, no grande boom de commodities que a gente teve ali no ano de 2002 a 2007, o Banco do Brasil chegou a dar mais de 100% ao ano. Então perceba que a mágica de você pegar essas ações mais cíclicas, né, tanto o Petrobras quanto o Banco do Brasil, exatamente, pessoal, o Banco do Brasil também é uma empresa cíclica, porque ele depende do agro. O agro é o quê? Soja, milho, commodities agrícolas. Então quando a gente tem um cenário de boom de commodities aqui no Brasil, tanto o Banco do Brasil e a Petrobras vão se beneficiar e você, como investidor pagando barato, pode se aproveitar de boas oportunidades. Começando aqui com o Banco do Brasil, eu acho que sim, o banco está bem descontado. Isso aqui reflete justamente, né, no seu valor patrimonial. A gente percebe aqui, ó, que o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil está muito parecido com épocas anteriores. Lá no ano de 2021 e lá no ano de 2016, o banco negociava múltiplos bem parecidos como agora. Inclusive, até mesmo naquele grande ciclo de alta que a gente teve lá no ano de 2002 a 2007, você pode pegar aí o Banco do Brasil em várias lupas de retorno. O banco também estava cotado por um múltiplo muito parecido. E para quem compra neste patamar de preço, nada é recomendação, consegue abstrair uma boa rentabilidade. Porque se o banco voltar a negociar por múltiplos mais elevados, no mercado mais eufórico, você poderia ter um potencial de alta de 158% na cotação. Fora os bons proventos, né, que o Banco do Brasil pode pagar. Claro, agora o provento está baixo, mas se você projeta aqui, ó, uma recuperação do lucro do banco projetado para os próximos anos, você pode esperar um PL de 3 vezes. Então pensa bem,
dividido por 3, se você coloca um payout de 45%, olha o tamanho do seu dividend yield, mais de 15% ao ano, fora toda a expectativa de valorização que você pode ter na ação. Por isso que eu acho que agora, com essa crise que tem acontecido no Banco do Brasil, o banco veio a negociar em um preço bem interessante. Tem que saber, né, de que você está comprando aí consequentemente um Banco do Brasil hoje aí por 19, 18 reais, você tá comprando o banco no fundo, né? Até porque, pessoal, para o banco ficar tão barato, não poderia estar tudo indo dando bem, né? Porque se tudo estivesse dando bem, o banco não ficaria tão descontado como agora. Mas sim, se você projeta uma recuperação mais para o futuro, o banco estaria sim bem descontado. Até mesmo utilizando-se a lógica do Benjamin Graham. Você pega aqui, ó, 22,5 vezes aqui um LPA de 4, projetando que o lucro líquido do banco vai se recuperar gradativamente ao longo do tempo, e um VPA, valor patrimonial da ação, de R$ 33,45. Você tem um preço justo de R$ 54. Dividido por esse preço, você tem aí, né, um potencial de valorização de 188% na cotação. Tá bom, Pablo, mas esse dividendo de R$ 10 por ação, como é que faz essa conta? Bom, projete que o lucro do banco vai se recuperar para os próximos anos. Se ele distribui 45% dessa fatia, você pode supor, mediante a base acionária atual, um dividendo projetado de R$ 2,90 por ação, que é a normalidade do Banco do Brasil antes de toda essa crise de crédito. Então, se você projeta isso aqui por 5 anos, olha o yield do banco, supera R$ 10 por ação com muita tranquilidade. E você poderia estar comprando daqui a 5 anos um yield composto em Banco do Brasil, tá? Mediante a cotação atual, você estaria recebendo 74% do valor de mercado apenas com dividendos. Então, assim, olha o potencial do dividendo no longo prazo, principalmente se você olha para a recuperação, porque o que o banco tem passado agora é pontual e não pretende perdurar para sempre, né? É um período aí de alta da inadimplência que o banco, equilibrando isso, muito provavelmente o lucro vai voltar sim a dar um respiro. Historicamente, quando o banco fica nessa região de preço, ele proporciona sim uma boa rentabilidade. Por isso que eu tenho o Banco do Brasil como maior posição. Eu vejo essa assimetria tanto de valorização, ganho de capital, como também bons dividendos aqui que o banco pode me distribuir. Agora, falando um pouco aqui, né, da Petrobras, ela é a mesma linha do Banco do Brasil. Claro que no curto prazo ela está melhor por conta da alta do petróleo, por conta que a empresa não está passando por crise, mas Petrobras já teve crise também, tá, pessoal? Lá no passado, quem se lembra lá daquele ano assombroso de 2016, a Petrobras chegou a reportar prejuízo. Então, se o Banco do Brasil, enquanto o lucro cai, Petrobras chega a dar prejuízo, tá? Não se engane, pessoal. A Petrobras é mais cíclica. Não tô afirmando que hoje ela vai gerar prejuízo, mas sim, é uma empresa que você vai ter uma volatilidade mais elevada. Porém, é sistêmica tanto quanto o Banco do Brasil, né? E aí pode proporcionar pra gente um certo colchão de segurança. Hoje a Petro tá com uma dívida controlada, um indicador de rentabilidade muito bom, e a empresa tá repassando bons proventos, porque ela tá com uma política de pagar 45% do seu fluxo de caixa livre na forma de provento ao acionista. Então a empresa tendo um EBITDA como hoje, se você fizer em relação ao fluxo de caixa livre, você pode projetar um dividendo por ação projetivo, caso o preço do barril do petróleo continue ali em $80 o barril, você pode projetar um dividendo em Petrobras na faixa de R$ 4,53 por ação. Se você coloca isso em 5 anos, olha só quanto que ela pode pagar em dividendos, R$ 22 por ação, pode até superar o Banco do Brasil, né? Se os proventos continuarem altos até mesmo no curto a médio prazo. Então você poderia ter, mediante a cotação atual, 55%, né, do seu capital reavido apenas com proventos. Fora que se você colocar, a empresa também tá barata. Além de você ter um yield alto, você tem uma relação sobre EV sobre EBITDA nela de 3,6 a 4 vezes. Hoje, se você coloca a Petro no preço justo que ela deveria valer, geralmente o EV sobre EBITDA dela vale 7 vezes. Então você pode supor que, caso a empresa fosse bem precificada pelo mercado, projetando essa dívida líquida atual, você poderia supor que ela deveria valer no mínimo R$ 116, mostrando pra gente aí que a ação também está bem descontada aos R$ 40. Hoje aí você teria um potencial de valorização de 183% na cotação. Então perceba que tanto Petro e Banco do Brasil estão muito baratos, tá? Eu acho que neste patamar de preço o Banco do Brasil está mais descontado. Por quê? Porque ele está passando por crise. Então, geralmente, quando está passando por crise, o preço fica muito amassado. E se você acredita na recuperação, não é questão de acreditar, é questão de dados, né? A gente sabe que em dados o Banco do Brasil, toda vez que não passa por uma crise, ele recupera. A mesma coisa da Petrobras, que já passou por crise no passado e se recuperou. E quem aproveitou
colheu as consequências. Olha o tamanho da rentabilidade. Então, assim, pessoal, é difícil de você ter essa postura, né? Porque quando tudo está dando errado, você não vai ser induzido a comprar. Você vai ser induzido a comprar quando a empresa já se recuperou, já está mais bem precificada, e aí seu retorno tende a ser menor. Paciência, o jogo funciona dessa forma. Não tô afirmando que o mercado de ações é um jogo, tá, pessoal? Apenas mostrando aí pra vocês como que funciona aqui o dia a dia do investidor no mercado financeiro. Precisa ter a coragem também, né? Porque não é toda hora que você vai querer comprar. Quando tudo tá caindo, resultado despencando, dividendo reduzindo, você vai até querer vender e comprar algo mais óbvio, porém às vezes é uma oportunidade você comprar nesse momento. Na verdade, eu até falo aqui, né, que eu tô comprando justamente por isso, porque acho que o Banco do Brasil e a Petrobras estão no momento de oportunidade. Petrobras uma oportunidade mais óbvia e o Banco do Brasil um case mais de recuperação, que quando recuperar pode sim multiplicar o patrimônio em várias vezes na carteira de ações do canal. Então sim, ambas as duas vejo o potencial de valorização e de bons pagamentos de provento para o investidor olhando para longo prazo. Fora que agora estatal é meio que uma espécie rara aqui no Brasil, né? Temos pouquíssimas estatais na bolsa. Imagina se um dia essas ações fossem privatizadas. Aí, né? De fato, você não teria mais pechincha como agora. Por isso que, pessoal, na minha opinião, as oportunidades estão cada vez mais difíceis de serem encontradas. Antigamente você tinha várias estatais. Você tinha Vale, você tinha Eletrobras, que agora é Axi Energia. Agora já não temos mais, pessoal. Agora a gente só tem o Banco do Brasil e a Petrobras nas blue chips. Então perceba que o filtro está diminuindo. Imagina se o Banco do Brasil fosse privatizado. E não é nada irreal disso acontecer não, tá? Lembrando que o banco tem 49% do seu capital votante para acionistas privados. Então, seria muito fácil o Banco do Brasil for privatizado. Se ele subisse 2% essa base em capital privado, o banco já se tornaria uma empresa privada. Esse desconto estatal iria acabar. Por isso que eu sim acredito em uma privatização, mas nada é recomendação e a gente não sabe quando vai acontecer. O bom é que pagando barato, pelo menos a gente já garante todos esses cenários. Pelo menos eu enxergo isso. E a Petrobras na mesma linha, né? Petro, na verdade, é excelente. Uma das melhores petrolíferas do planeta com menor custo de extração médio por barril de petróleo. Imagina se uma empresa dessa é privatizada, focando somente na geração de lucro. Aí, de fato, né? A empresa iria triplicar na cotação. Porém, eu não conto com isso, tá? Eu pago barato para colher, abstrair aí bons proventos e também um potencial de valorização gradual que pode acontecer no médio a longo prazo, por mais que essas empresas foram fenômenos de rentabilidade, olhando por uma lupa mais longa. E para vocês que ficaram comigo até o final, pessoal, eu estou com um belo benefício aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa. Primeiro ponto que ela é para sua vida toda. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto é que contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e a Magic Formula do John Bogle, tá? Então aí, só conteúdo de qualidade para vocês. E uma ferramenta para te ajudar no dia a dia. Tudo isso aí, né? Por um preço extremamente irrisório. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações as baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil ou da Petrobras. Em particular, na carteira de ações do canal, eu possuo as duas, tanto o Banco do Brasil como a Petrobras, duas estatais aqui, e também por vias indiretas eu tenho a BB Seguridade como controladora ao Banco do Brasil, então tecnicamente também é uma empresa estatal, porque o controlador dela é estatal. Então, na verdade, minha carteira está muito alocada em estatais, né? E para quem aproveita de assimetrias, pode ganhar bastante dinheiro. Enquanto a outra parte está em empresas privadas, Banco Itaú, representando 32% da carteira, BR Partners e as ações da Vale do Rio Doce. Então perceba que está bem subdividido o meu capital, mas sim, a exposição em estatais está levemente mais elevada aqui na carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!